Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que veremos é 2 Samuel, capítulo 18. Vamos aos pontos de destaque na leitura de hoje. O primeiro deles é que, após Davi então fugir de Absalão, ele se preparou para a batalha. E aí ele dividiu os homens que estavam com ele em 3 frentes. Uma sob o comando de Abisai, outra de Joabe, outra de Itai o Geteu. E aí ele mesmo se disponibilizou a ir também com eles para a batalha. Só que eles não os deixaram. Disseram que Davi valia por muitos deles. Então, o exército de Absalão iria voltar suas forças completamente para destruir Davi. Então era melhor Davi ficar tranquilo lá na cidade e eles lutariam por Davi. E isso vai exatamente ao contrário do que fez Absalão. Ele mesmo, por vaidade, saiu a comandar o exército de Israel na guerra. E aí vemos que Davi anuiu ao conselho dos seus comandantes e não foi à guerra, ficou. E aí temos a sabedoria de Davi, de saber ouvir o que as outras pessoas disseram para ele fazer. No segundo ponto de destaque, nós vemos que após um homem ver Absalão, que estava preso ali pelos cabelos em uma árvore, ele foi contar para Joabe essa situação. E Joabe perguntou por que ele não havia aproveitado e matado Absalão de uma vez para acabar com aquela guerra. E ele disse que Davi havia proibido terminantemente de ferir Absalão, que era para poupá-lo. E ele, nem se Joabe pagasse 10.000 moedas, não faria isso. Não iria contra a palavra do rei para desobedecê-lo. Então Joabe foi, se levantou e matou Absalão. Porque Joabe não se preocupava com as pessoas, ele só se preocupava com a situação. E aí, vingando aí, matando Absalão, ele tocou as trombetas, todos voltaram para suas casas e a guerra terminou. Temos também no terceiro ponto que Aimaas, o filho do sacerdote Zadok, quis ir dar as notícias para Davi. Só que Joabe não deixou, mandando outro mensageiro, um estrangeiro, um etíope. Mas Aimaas mesmo assim insistiu em correr e falou que aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe falou, se você está decidido assim, vai. E ele foi e ultrapassou o outro mensageiro, ganhou na corrida e chegou primeiro perante Davi. E deu a notícia da vitória dos exércitos de Davi sobre os exércitos de Absalão. Só que ao Davi perguntar como estava o seu filho Absalão, ele disse não saber, embora na verdade ele soubesse. Está aí no versículo 20 que Joabe havia dito que o filho de Davi, Absalão, estava morto. Aí a gente não tem como saber qual foi o motivo, porque ele disse não saber, ele omitiu essa notícia. Não sabemos se foi com medo do que Davi faria, ou se foi com medo de Joabe, que havia dito que ele não daria a notícia. Mas o que importa é que ele se omitiu, e aí quem deu a notícia foi realmente o outro mensageiro, o etíope. E aí vemos a reação de Davi no final do capítulo, e veremos também mais um pouco no próximo capítulo a sequência dessa história. Vamos continuar juntos estudando a palavra de Deus, um capítulo por dia.